Olá, sou Laudelino Yorm, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade na área de desenvolvimento profissional. E claro, estou aqui muito feliz porque estamos lançando mais um programa de qualificação. E desta vez é o Start Perícia. Este programa foi pensado e idealizado principalmente para quem quer entrar no segmento de perícia e ainda não se sente preparado. Que, claro, há uma qualificação que precisa ser feita, então o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, o CRC Paraná, pegou todos esses conteúdos necessários para que você possa ingressar na perícia. Então seja muito bem-vindo, desejo uma ótima qualificação para você e sucesso na vida profissional, especialmente na perícia contábil. Olá, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Start Perícia. Nesse episódio 4 nós vamos abordar o tema legislação, que é um assunto que assusta muitas pessoas, mas que nós vamos tratar hoje aqui de uma forma muito leve, muito informal, sem juridiquês. Nós vamos até mostrar aqui a legislação na tela, mas a ideia é conversar de uma maneira bem informal, bem tranquila. E a nossa convidada de hoje aqui para falar sobre legislação é a Adriana Cote. A Adriana, que é a nossa colega aqui, membro da Comissão de Peritos do CRC Paraná, perita contadora, especialista em controladoria, especialista em perícia e auditoria contábil e professora de perícia contábil. Isso mesmo, professora de perícia contábil judicial, viu, gente? Adriana, a gente sempre começa aqui, como é o objetivo, perguntando para a pessoa como é que ela ingressou na área de perícia contábil. Como é que foi a sua história lá no comecinho? Lá no comecinho, a minha história, eu comecei do zero, menos que zero. Eu fui mãe aos 20 anos, então não fui para academia, não fui fazer o meu curso de graduação, antecipei a minha maternidade. Aos 21 eu já tinha minha segunda filha e trabalhava numa rede de supermercados. Não sabia, tá? Mas eu fazia controladoria à época, mesmo sem saber o que era controladoria. E uma discussão que eu tive com o contador, na época, que temos essa coisa da análise, de fazer a verificação dos tributos que chegavam, e buscando na legislação o que era cabido naquele momento, encontramos um valor por uma perda de compra enorme, né? E o contador não cedeu. Falou que não, que estava certo naquele formato, e não cedeu. E aquele dia eu peguei birra de contador e falei, vou fazer contabilidade. E fui fazer graduação com 26 para 27 anos. Eu fui para a minha primeira graduação, Ciências Contábeis. E me formei, tive uma mudança de cidade, uma falência no meio de tudo isso, no meu último ano de faculdade. Me formei em 2009, me mudei para Londrina em 2010, ou seja, eu não conhecia ninguém em Londrina, né? Fui trabalhar para uma empresa fazendo controladoria também e iniciei a pós-graduação em controladoria. Só que lá na faculdade você descobriu que o que você fazia antes era controladoria? Era controladoria. Dr. Régio Toesca. Meu abraço a ele, que foi um professor sensacional e que me mostrou como que eu tinha... eu era adepta já à controladoria, análise, eu era muito mais analista do que eu imaginava. E ele me fez assim, criar uma paixão enorme por controladoria, por análise. Eu também sou formada em desenvolvimento de sistemas, mas isso lá em 2000, né? Faz bastante tempo. Não desenvolvo mais, mas a análise necessária para um desenvolvimento de software trouxe também essa capacidade que depois me levou para a perícia. Como? Eu tive contato com uma pessoa nessa empresa que eu trabalhava, final de 2011, com um simples comentário falando que ela estagiava no escritório de perícia. E eu pensei, mas perícia do quê? De contábil. Isso existe? Né? Isso existe? Fiquei na dúvida. E eu já tinha ali meus 30 e poucos anos, né? E mãe de duas filhas, trabalhando fora o tempo todo, fazendo uma pós. Terminei a pós em 2011, logo eu fiquei sabendo dessa situação que existia um escritório de perícia.
Comecei a ler tudo sobre, buscando cursos, não tinha no Paraná, na época não encontrei nenhum curso, nem aqui no sul do Brasil não encontrei nada, encontrei apenas em São Paulo, capital, onde eu me inscrevi. Eram cursos de sexta e sábado, somente 2 dias. À época, início de 2012, custava aproximadamente R$2.000 por curso, mas a hospedagem, tudo que tinha aqui. Eu estava saindo de uma falência, óbvio que eu não tinha dinheiro para isso. Recurso financeiro e nem recurso tempo. Mas a gente, quando quer, acha. Nossa. E eu tinha primeiro eu queria entender o mercado. Então eu tinha que ir para lá para conversar realmente com peritos que atuavam, fazer esse network primeiro para olhar para o mercado. E na época, só é interessante falar isso, né? Eu gastei R$6.000 praticamente nos 2 primeiros cursos que eu fiz dentro de um único mês. Financei meu carro para fazer isso. E o que meu pai fez na época? Meu pai é mais idoso, né? Mas ele falou, você é louca. Você tá louca que você vai comprometer, financiar o seu carro por uma coisa que está muito longe da sua realidade, né? Você não toma chá com a esposa do juiz, você não joga bola com o juiz, né? É o que a gente escuta. Se ele soubesse o tempo que demora para receber os honorários de um processo ainda... Mas pode ter sido considerado, então, uma sorte de iniciante... que eu iniciei, além dos 2 cursos que eu fiz entre janeiro e fevereiro de 2012, em março começou minha pós-graduação em perícia na UEL. E eu já saí distribuindo currículos mesmo, e a minha primeira nomeação foi uma perícia paga, que a gente fala, né, onde uma das partes arcam com o custo da perícia, não foi a JG, Justiça Gratuita, e foi exatamente R$6.000. Quando eu fui fazer o levantamento, a pessoa pediu se eu tinha conta na Caixa, que na época a gente era obrigado, né, os auxiliares tinham que ter conta na Caixa, hoje não é mais uma obrigação, hoje qualquer banco, inclusive os digitais, pediu então se eu queria levar em dinheiro, porque ela tinha uma reserva lá. Eu pensei, falei, quero. R$6.000 espécie na mão. Eu quero. Parece a louca saindo com a bolsa de dinheiro, né? Gente, R$6.000 para mim na época era mais do que eu ganhava no meu mês de trabalho, tá? Nós estamos falando de 2012. Mais que o meu salário à época. E eu levei lá para o meu pai. Eu fui mostrar para ele que poucos meses depois eu já tinha recuperado o que eu tinha investido. E que eu tinha descoberto um mundo que eu queria botar o pé. Né, um mercado que, para chamar de meu, em pouco tempo. Então, tua impressão nesse primeiro trabalho já foi das melhores possível? Foi. E a gente sabe, pode ter sido sorte de iniciante? Pode ter sido. Tá? Mas eu tive muita JG, sim, mas também tive muitas perícias pagas. E todo esse retorno financeiro, esse recurso que vinha da perícia, geralmente era reaplicado, né? Com cursos, com aprimoramento, com... estrutura, porque você começa a montar uma estrutura, né, computadores mais potentes, né, e tudo mais. Gráfica, que na época era tudo muito impresso, então currículo muito bem feito, cartão, eu tinha A4 padronizada. Então, assim, eu não tinha meu escritório físico ainda, mas eu queria mostrar que eu estava ali como uma profissional mesmo, não era... como que a gente está tratando esses profissionais que aventureira, né? Entra, se decepciona com o primeiro trabalho e larga tudo e some. Não era isso. E feito isso, com o passar, já em 2012, quando eu comecei a receber as primeiras nomeações, eu devo ter recebido ali no primeiro semestre umas 4 nomeações. Eu já pedi aviso prévio para a empresa em que eu trabalhava, CLT, de 3 anos. Porque eu tinha muito projeto. A gente trabalhava muito com contabilidade internacional, então eu tinha muito projeto na mão. Eu falei, olha, eu termino os projetos que eu tenho na mão, não pego mais, e fico até dezembro de 2015. Ninguém acreditou que eu faria isso, né? Eu poderia ter saído antes, mas eu quis cumprir a minha palavra. E fiquei até dezembro de 2015, exatamente quando a gente encerrou. E eu segui solo. Eu e meu escritório solo, escritório com uma pessoa só. E depois isso foi mudando, foi agregando. Hoje, né, nós somos 2 empresas. E a Exímia, que é Administração Judicial e Perícia também, que incorporou tudo que é judicial. Não se faz assistência técnica nela. Então, é principalmente administração judicial e
perícia contábil e financeira. E foi assim, fácil não foi. Você comentou dos aventureiros, né, que aparecem, e hoje a gente vai falar de legislação. Existe uma implicação legal contra o aventureiro, que a gente fala que é aquela pessoa que começa a fazer um trabalho de perícia, vê que não é aquilo que esperava, que não gostava e abandona o processo. Nós vamos ver hoje que tem... Muito sério isso. Muito sério. Muito tanto sério. Na esfera civil, quanto aqui no CRC mesmo, com relação à ética, né? Tem as implicações aí, por isso que quem está começando tem que ter muita segurança, tem que aproveitar momentos como esse, eventos como esse que nós estamos fazendo aqui do Start Perícia, para conhecer bem a área antes de entrar. Né? Para conhecer a fundura da piscina antes de mergulhar, né? Exatamente, porque você não consegue sair depois, só com uma boia. Exato. É muito, muito mais sério do que as pessoas imaginam, de fato, né? Tem, não, só você representado no CRC. Não, gente, é muito mais sério que isso. Inclusive, acaba até trazendo para os profissionais atuantes um problema, porque essa pessoa acaba aceitando, não cumpre com o seu trabalho, muitas vezes já recebeu os honorários, e o juiz, para não tem o que fazer, ele precisa fazer esse processo andar, ele vai lá e nomeia o outro perito, que pode ser eu, pode ser você, e nós temos que concluir aquele trabalho, sem honorários, porque o outro já recebeu e o juiz está cobrando isso, vai saber quando vai ser devolvido, né? Para ajudar aquele juiz que te nomeia sempre, não deixar ele na mão numa situação dessa. E então traz para a gente também um encargo da irresponsabilidade desses profissionais que entram achando que vou entrar, só vou ganhar dinheiro, não vou fazer a JG, vou fazer só perícia paga. Não é assim que funciona. Muito bem. Quando a gente está na faculdade, a gente escuta muito falar de CPCs, só que CPC lá é Comissão de Pronunciamentos... Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Quando a gente ingressa na perícia, a gente escuta também CPC, mas é outro CPC. É outro CPC. É esse que está aí na tela, né, que é o Código de Processo Civil, que é um dos principais documentos legais que instruem a nossa área. Né? O que é, de uma forma bem resumida e bem simples, o que é o Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil, ele normatiza o andamento processual, né? Ele põe prazos, ele põe organizadamente como que vai ser procedido a intimação de qual parte para apresentar que peça, né? Que momento que se passa, até do início ao fim do processo. Inclusive, ele tem capítulos que trata somente da prova pericial, do perito contábil, do profissional perito e da prova pericial em si, né? Desde a nomeação do juiz até mais. E eu acho importantíssimo você ter trazido isso, porque o perito que está iniciando, ele tem como prioridade descobrir planilhas que façam um determinado cálculo, porque ele não quer raciocinar a lógica de um cálculo e construir sua própria planilha. Ele está atrás de cursos que ensinem métodos, né, métodos científicos, técnicos para N tipos de objeto de perícia, né, para perícia bancária, para quando eu for fazer uma trabalhista, quando eu for fazer uma avaliação de empresas, tudo automatizado. Ele se preocupa em como ele vai fazer o trabalho dele. Mas ele tem que pensar que até ele chegar na fase de elaboração de laudo, de apresentação de uma peça essencial para o processo, primeiro, ele precisa se vender. Como que é a apresentação do perito no processo? A sua proposta de honorários. Se eu aceite aquela nomeação e uma proposta de honorários. Como que ele vai fazer isso sem conhecer o CPC? Que justamente alinha o profissional, o formato em que ele tem que seguir. Entendeu? Que artigos ele tem que citar numa proposta de honorários, depois da proposta, numa impugnação de honorários, depois uma impugnação numa instauração de perícia. Então, é muito como esse profissional vai se comunicar nessas manifestações às partes e ao juízo, que também vai determinar quanto vale o trabalho dele, a sua precificação. Porque se é um profissional que pega um modelo do CRC, nada contra, inclusive é um modelo da norma essencial que tem que ser utilizado, mas não muda nada, né? Não traz os detalhes daquele processo,
né, da parte de fato que tem que pagar, traz documentos necessários ou já apresentados, enfim. Traz, dentro do que o CPC prevê, essa situação, ele já é visto como um profissional que ele não se atentou a nada do CPC. Será que ele tem conhecimento disso? Será que é um perito que começou agora? Porque eu tinha começado lá em 2012, na minha primeira nomeação, eu já não queria que soubessem que eu estava começando agora. Eu já queria apresentar um formato muito profissional de tudo que eu fiz, entendeu? Inclusive, eu elaborei muitos modelos ao longo do tempo, que hoje, inclusive, cedo para muitos profissionais, amigos, justamente por isso, tentando fechar todas as lacunas possíveis para algumas discussões ou impugnações, sempre baseado na legislação ou numa norma técnica. Quando a gente fica baseado numa legislação, a gente tem resposta para tudo. Por que você fez isso? Porque você até pode ter interpretado errado um determinado artigo da lei, mas você fundamenta. Fiz por esse motivo, né? E no nosso trabalho de perito a gente não pode tirar coisas da cabeça, né? Tem que sempre estar embasado, fundamentado em alguma parte. E a gente tem que pensar que a gente se assemelha um pouco ali a um advogado que constrói suas peças, manifestando, conversando com o juiz ou com as partes através de uma manifestação, de um texto. E isso tem que trazer respaldo, tem que mostrar que você sabe do que você está falando. Como que você vai fazer isso se você não conhece o código? E isso, então, influencia muito na contrapartida, depois uma impugnação do valor dos honorários. Provavelmente, vão olhar para isso e falar, não, vamos bater nesse honorário. Isso acontece, tá, gente? Isso é mercado de perícia. Vamos bater até reduzir, Isso acontece. Só que fica mais difícil essa impugnação, como está tudo muito alinhado, tudo muito amarrado. O bom da gente estar fazendo o 4º episódio é que a gente vai poder citar exemplos dos episódios anteriores. Lá no primeiro episódio, o Azevedo comentou isso aí, que ele já chegou a ter proposta impugnada antes mesmo de apresentar a proposta. Né? Então, a impugnação de proposta é um caso comum. Principalmente na perícia bancária. Exatamente. Isso é a maior demanda do mercado? Sim. É a maior demanda. E por isso também existem muitas outras estratégias dos profissionais do direito que tentam reduzir os seus custos a todo custo. Normal. Adriana, vamos mergulhar um pouco, então, no Código de Processo Civil, mas como nós prometemos lá no começo, sem juridiquês. Vamos deixar o juridiquês na tela. Certo. Perdão. Vamos deixar o juridiquês na tela, só para que as pessoas saibam que existem o Código de Processo Civil, ele tem centenas de artigos. Né? Nós não vamos ficar aqui lendo... Tem mais de 1000 artigos. Exatamente. A gente vai colocar alguns que interessam para o perito iniciante, principalmente, e vamos comentando aqui, principalmente esses pontos em destaque, né? Trouxe aí, então, os artigos 464 e 465, que já vão direto lá na questão do impedimento ou suspeição, né? Sim, que essa é a seção 10, né? Que é o que trata da prova pericial. Ou seja, a prova pericial, com o novo CPC, o volume de perícias aumentou, inclusive, porque trouxe muito bem formatada a necessidade da prova, né? Como que tem que ser feito, como que o juiz tem que seguir nesse perfil. E o 464, então, traz que a prova pericial é o exame de vistoria e avaliação, e o 65 já diz que o juiz nomeará um perito, né, com a sua especialidade naquele objeto, e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. A nomeação, quando existe, a primeira coisa que no despacho de nomeação vai ter a data, o prazo que você tem para entregar o laudo. Gravem essa informação, isso é muito importante para os nossos próximos comentários. Então, quando você descobrir que foi nomeado, seu primeiro contato com a nomeação, você já sabe o prazo que você tem que entregar. O que é o objeto? Sua análise. Você precisa analisar esse objeto para ver se você domina, se tem essa especialização, se você tem estrutura para realizar esse trabalho, porque às vezes o perito solo não tem braços suficientes para aquele tamanho de trabalho. Né? Isso acaba comprometendo o trabalho, as partes, e daí a gente pode chegar até num outro problema depois em relação a isso.
A gente tem, então, que o prazo de 15 dias para dar o aceite, né? Geralmente, existe a norma que fala em se fazer só o aceite e depois a proposta de honorários. Meu aceite e a proposta é junto. Né? Eu faço o aceite, em seguida já apresento os honorários, né? Fundamentado, tudo muito bem fundamentado. No entanto, analisando o prazo que eu já descobri, que é aquele prazo X que eu tenho para entregar um laudo, analisando o objeto da perícia de forma assertiva, não é acho que é alguma coisa, não. Você olha para o objeto, já tem que ter um mínimo de planejamento, né? Aqui, mesmo que seja aquela coisa mais analítica, não tão analítica, mas assim, que tipo de trabalho, que quantidade de horas ou quantas pessoas eu preciso para resolver isso nesse prazo. Isso no começo é um pouco difícil, mas com o passar do tempo a experiência vai facilitando essa etapa, né? E eu indico aos peritos iniciantes que procurem os profissionais da área para trocar essa ideia. Eles já vão trazer a experiência. Eu não tenho problema com isso, né? Os meus cursos de pós-graduação saíram muitos peritos que eu tinha o meu contato direto, tinha o e-mail da empresa, tudo, eles mandavam peça pronta para eu dar uma avaliada, se aquilo lá estava certo, ou, olha, eu tô com esse problema aqui, esse objeto, eu tô entendendo mesmo, é isso mesmo, não é? E a gente se dispõe, às vezes, até dar uma lida no processo para ajudar a pessoa. Por quê? Porque eu já tive nesse lugar um dia. Né? Quem não teve? Alguns peritos podem não ter estado ali, mas a grande maioria esteve nesse lugar de ter um mínimo de mentoria de um profissional atuante. Então, tenha humildade para buscar essa mentoria, para buscar essa ajuda, né? Que, gente, é só você se aproximar da comunidade de peritos. Se aproxima. Né? Nós temos, como a Dani até comentou hoje, muito aberta essa questão entre profissionais, de troca. É muito importante isso. E quanto a essa questão do impedimento, suspensão? Da intimação, com base nesses critérios de prazo, de objeto, que tamanho que é esse trabalho, eu consigo analisar se eu sou suficiente para aquele trabalho neste momento. Porque quantos prazos eu tenho para cumprir aqui na minha mesa, quando chegou esse? Eu vou dar conta de incluir esse no mesmo cronograma e atingir esse prazo para entrega? Eu tenho profissionais suficientes para... Ou eu sou solo... eu dependo, né? Sou só eu comigo mesma, somente os meus braços, eu vou dar conta? Você sabe que aqui na nossa Câmara de Ética aqui do CRC, a maioria das denúncias contra peritos é por conta de não entregar o laudo no prazo. E a resposta, a alegação de defesa da maioria deles é por excesso de trabalho. Volume de trabalho. Ou seja, não fez essa etapa como deveria, né? Para evitar o excesso. E tem dois pontos do excesso, tá? Tem o ponto em que a pessoa, de fato, assumiu responsabilidades que não daria conta. E tem o fato que a gente está, infelizmente, né, vendo muito na nossa comunidade de peritos, que é o adoecimento, né? O burnout aí, muito evidente nessa classe. Eu, por exemplo, tive, num pós-Covid, eu fiquei 15 dias internada e 60 dias afastada, que eu não conseguia ler documentos. Se eu começasse a ler, eu já passava mal, já tinha que ir pro banheiro, a minha pressão não baixava de 20, e foram 60 dias para o médico conseguir baixar a minha pressão, mesmo 15 dias internada. Óbvio, tenho equipe? Eu tenho, gente, mas a equipe não faz tudo sozinha. E numa situação como essa, como é que você faz com o juiz, com o juizado? Isso é um imprevisto que ninguém espera que aconteça. Mas às vezes você está ali com um prazo apertado e acontece um imprevisto, uma situação como essa. O que você deve fazer perante o juízo? Nesse caso, tem que ser justificado, né? Eu tive 2 médicos que acompanharam, um neurocirurgião e um neufro. Ambos fizeram laudos, nenhum contato com o outro, mas ambos fizeram laudos, demonstrando exatamente qual que era a situação. E daí eu juntei
justificando o atraso, né, ou que eu não conseguiria entregar dentro daquele prazo especificado e solicitando ao juiz 60 dias, que era o prazo em que eu tinha que ficar parada, né, que a gente viu que eu não conseguiria mesmo. Eu tentei, tá? Eu cheguei em casa e falei, que ficar 60 dias, tá louco? Eu vou trabalhar. De casa, né? Nossa, gente, não tinha como ler, não enxergava. E quando enxergava, começava a ler um pouquinho, já começava a passar mal. Então, daí, sugeri, então, um prazo maior de 60 dias. Não tive nenhum problema. Todos cederam, todos concederam. E daí, só que isso vira um acúmulo. Porque daí você já tinha outros prazos entrando ali. Então, demora um pouco para colocar tudo em dia, né? Mas teve uma justificativa. Agora, essa coisa de por excesso, porque eu só pego tudo que chega, não quero nem saber o que é, vou ver só na hora de montar o trabalho, aí é outra história, né? Aí é outra história. Então, o perito tem essa possibilidade, quando ele verifica que dentro desses critérios ele não vai conseguir atender, ele pode, então, entrar com pedido de impedimento, né? Em outros casos, ou suspeição, ou até um declínio. Simples declínio por motivo de excesso de trabalho. Não vou conseguir atender no prazo solicitado. O que não pode é não responder, né? Não tenho estrutura física para atender esse volume de trabalho que demanda este processo. É mais ou menos nessa linha, justificar o motivo, né? Porque a gente pega, de fato, processos, gente, que trabalhando só nele, você trabalha 90 dias no processo. De tão grande que é o processo, né? Que demanda N vínculos, né? Centenas de contas correntes, por exemplo, causas criminais, né? Que você tem que encontrar vínculo financeiro em contas de 30, tem 30 réus lá, cada um com 2 contas, ao longo de 10, 15 anos. Você imagina fazer essa análise de vínculo, né? Então, demanda realmente, por mais que tenha tecnologia, demanda muito tempo mesmo para aquele processo. Então, se eu não tenho mais pessoas para subdividir isso, eu tenho que, de fato, pedir o declínio, né? Pedir a substituição do perito. Você falou nessa questão do impedimento, suspeição, para quem for olhar lá no Código de Processo Civil, vai encontrar esse artigo 148, que, na verdade, os motivos de impedimento e suspeição, a primeira leitura fala sobre impedimento do juiz. Sim. Só que um pouco mais para frente ele fala, aplicam-se também os motivos ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, ou seja, aos peritos. Então vamos comentar um pouquinho mais aí sobre esses motivos de impedimento e suspeição. Aqui na norma tem todos eles, né? Todos que estão listados no CPC, mas assim, eu vou comentar com você os que a gente de fato vê na prática, né? Que usualmente acontece, né? Impedimento. Quando você tem algum vínculo de parentesco, vínculo trabalhista, vínculo de prestação de serviço com uma das partes, né? Só comentando, Adriana, quando você é nomeada, o juiz ou quem faz a nomeação não tem a menor ideia se você tem algum tipo de... É você que é responsável é responsável por analisar, ou também, o que acontece muito, as partes investigarem a ligação desse perito com empresas, ou com parentesco, ou então com principalmente prestação de serviços, né, de anos anteriores, como assistente técnico. Quando as partes também verificam isso, ela vem e pede impedimento, solicita o impedimento para o magistrado. Isso também acontece, não precisa nem partir do perito. E fica muito feio para um perito que já aceitou, já apresentou proposta de honorários, e alguns dias depois, uma das partes vem e fala, não, ele é suspeito, ou não, ele é impedido, né? Solicita a substituição. Porque daí o juiz vai olhar e vai falar assim, mas não posso confiar em você, na sua análise? Você trabalhou para a parte e não vai me falar nada? Né? Você tem o grau de parentesco que não quis me informar, por quê? Ia me conduzir ao erro? Então, assim, esse é um problema, de fato, que tem que ser verificado antes de aceitar. Até uma dica aí, quando a pessoa nomeada, que ela entra no Projude para analisar o processo, talvez o primeiro passo é clicar naquela abinha das partes envolvidas. E ver. Recentemente eu fui nomeado para um processo em que uma das partes, eu tenho um escritório de contabilidade empresarial, e uma das partes era meu cliente.
Sim. É evidente que o juiz não sabia disso. Claro, não Quando tem eu olhei como lá as saber. partes, na hora eu já peticionei e falei, olha, Impedido. estou declinando, porque impedido, presto serviço, tenho um contrato com ele. Então é bom sempre dar essa primeira olhada nas partes para ver se não tem algum... E não é só autor e réu, tá, gente? São os procuradores também. Porque às vezes você tem alguma rincha ali com o advogado do réu, ou você é o principal assistente técnico do advogado do autor, né? E daí como que você vai conseguir manter a sua imparcialidade nesse processo? Então, vou perder um trabalho. Gente, perca um e ganhe outros. Mas não fique nessa saia justa de ter sido solicitado pelas partes o seu impedimento ou sua suspeição. Né? Então, acho isso muito importante. Comenta aí sobre essa questão do terceiro grau de parentesco. O terceiro grau é importante trazer porque não é só irmão, né, gente? Não é pai, mãe, irmão. São 3 graus, né? Então, é filho, neto, na vertical e na horizontal, né? Que se comenta também da sua esposa ou do seu esposo. Na horizontal, como a gente está falando, né? Sua sogra, seu cunhado. Então, tudo isso entra para essa análise, né? Tem que ser verificado. Porque, às vezes, só tem confronto de sobrenome, né? Como eu não atuo na região em que eu morava, que tem muitas pessoas com meu sobrenome, que é lá no oeste do Paraná, eu nunca tenho esse problema. Então, em Londrina, por exemplo, eu nunca encontrei ninguém com meu sobrenome em nenhuma das partes, nem advogados. Porque quando, às vezes, dá compatibilidade de sobrenome, mesmo que os troncos familiares sejam diferentes, já tem pedido. As pessoas já falam, não, é suspeito, porque é impedido, porque é o sobrenome. Às vezes não tem nada a ver o tronco familiar, né? São famílias que nem se conhecem. Mas também cabe, né? As partes vêm com essa solicitação, porque eles também temem essa parcialidade em algum momento. Por prudência, é melhor declinar. E não tem muito argumento para isso, né? Você vai levar sua árvore genealógica lá para provar que você não faz parte daquilo ali? É difícil. Aqui tem um motivo de suspeição que é muito interessante, né? Do nada aparece lá uma garrafa de vinho no seu escritório, vindo de um advogado de uma das partes, né? O que fazer, Adriana? Convites para jantares, festa de 15 anos da filha que você nem conhece. Isso acontece, tá, gente? O receber presentes também está muito ligado ao juiz, né? O juiz tem muito essa questão de não aceitar, né? Você quer levar um agradecimento, um vinho, como perito, no final do ano, muitos não aceitam, gente. Então, leva o cartão para ele, não leva o vinho. O perito devia ser igual, não aceitar, né? Então, a suspeição, ela vai muito... que daí, o provar é mais difícil, né? Porque você não tem um sobrenome que te liga, mas você tem um amigo íntimo, você tem um inimigo capital ali, que pode ser, inclusive, procuradores ou advogados, não com aquele advogado, mas com aquele escritório de advocacia, você tem algum problema. Então, tem que se declarar suspeito, sim, nesses casos, principalmente, né? Se for interessado no julgamento, porque eu sou sou um credor daquela empresa e eu tenho interesse que ela ganhe a causa para ter recurso para me pagar. Então, eu também tenho que ter esse cuidado de não levar à frente um processo que mesmo depois você possa ser indicado como um suspeito, que provavelmente vai ter nulidade. Você trouxe aqui uma jurisprudência sobre esse assunto? Eu trouxe. Aqui a gente traz a hipótese de suspeição ou impedimento que do TJ São Paulo, bem recente, inclusive de janeiro de 2024, que denotou quebra de imparcialidade por conta do perito, porque ele discutiu, né, ele criou uma animosidade com a advogada da parte. Né, não fez, teve uma resposta mal dada, criou uma intriga processual. Gente, não se faz isso no processo. O perito, ele tem que ter muita coragem. Eu acho que isso é uma das maiores virtudes que o perito tem que ter para desenvolver método, para ir lá e fundamentar, fazer, né, comprovar de fato seus resultados.
não temer a pressão dos advogados e dos assistentes técnicos sobre o juiz. Isso acontece todo dia. Advogado ligando no escritório, querendo, quero saber como que tá, porque você sabe, né, tem que fazer isso. Não, vai ter que me ensinar a fazer meu trabalho, né? Pressão. Então, a gente tem que ter muita coragem também para lidar com essas pressões, porque senão você já entra numa suspeição. Porque a partir do momento que você está fazendo da forma como aquela parte te conduziu a fazer, cadê a imparcialidade? Então, você tem que seguir o seu método, a sua análise, e não ir para esse lado. Quando o perito vai para uma manifestação com 10 pedras na mão, atacando a outra parte, a procuradora da outra parte, acabou. Aqui temos até uma jurisprudência demonstrando isso, que desempenhará o seu encargo sem prejudicar o agravante, ou seja, ele deixou de garantir que seria imparcial aqui. Então, não cabe ao perito discutir no processo, tá? Inclusive, eu ouvi isso de um juiz, nas minhas primeiras visitas. Só rapidamente, gente, eu fazia visita toda quinta-feira à tarde. Por 2 anos eu fiz isso, 2012 e 2013. Todas as quintas-feiras à tarde eu ia para o Fórum de Londrina. Passava em todo mundo. Muitos nunca me atenderam, mas eu insisti, eu tentei. E isso foi um acordo com a empresa, que eu troquei a minha quinta à tarde por um sábado de manhã, que eu não trabalhava no sábado. Mas o Fórum também não abre no sábado. Então a gente trocou. Eu não trabalho quinta à tarde e venho trabalhar no sábado de manhã. Fiz isso por 2 anos, valeu muito a pena, tá? Indico. Só que daí um dos juízes que me deu mais abertura, eu disse, olha, estou começando na perícia. O que o doutor tem para me falar em relação a comportamento mesmo no processo, o que não fazer? Porque o que fazer a gente sabe que tem que fazer, mas o que não fazer? Gente, ele foi pontual em falar, nunca discuta no processo. Só tumultua processo, vai gerar uma possível substituição por quebra da imparcialidade. E ninguém tem tempo para ficar com intriguinha. Então, assim, por mais que você foi desrespeitado, depois a gente até vai ver isso na norma técnica, como que você tem que proceder em relação a isso, mas não leva isso para o juiz, não leva isso para o processo, no sentido de escrever 10 páginas de uma manifestação atacando a outra parte. Não façam até isso. Tem que ter controle emocional, né, muito gente? mais elegante responder de forma polida, mesmo tendo sido... você desconsidera as 2 páginas que ele te atacou e vai lá na pergunta que ele fez, responde a pergunta que ele fez técnica. Se não for técnica, nem responda. Nem responda. Isso vai agradar o juiz e demonstra um profissionalismo. Demonstra o controle emocional, inclusive, também, né? Porque a gente tem que ter também isso. Claro. Nós falamos aqui das questões aí de impedimento e suspeição, né, que são situações que te impedem aí de trabalhar, mas também o perito pode escusar-se. Só comentando, Adriano, uma situação que nós encontramos também na Câmara de Ética e Disciplina, uma perita foi autuada pelo CRC porque deixou de entregar o laudo e na justificativa dela, ela falou assim, eu recebi uma intimação e não sabia que eu não poderia me excusar, que não precisaria aceitar. Porque veio a palavra intimação, ela achou sou obrigada a fazer. E ela não tinha capacitação técnica para aquele procedimento. Então é importante deixar claro, depois que a pessoa faz a inscrição, faz o cadastro no Caju, tudo começa a receber intimações, é esse o termo mesmo, mas ela pode, né, como prevê aí o CPC, ela pode excusar-se. Por isso a importância de, antes de querer conhecer método de cálculo, planilha, conheça as leis que vocês precisam utilizar no processo, porque entre a nomeação e a elaboração do laudo, você só vai usar CPC e norma técnica de contabilidade. Não vai usar outra coisa. Exatamente. Então, a maior importância que eu vejo que todo mundo começa pela planilha. Como que eu faço, né, uma conta corrente? Não, gente. Você tem que saber se manifestar no processo, até para não ser autuado, como o Anselmo acabou de trazer para a gente. Então, esse declínio que eu havia falado é a escusa, né, que a gente chama, sempre, estou declinando, é muito por isso, por capacidade técnica, por não tenho tempo hábil para atender esse prazo, né, não tenho estrutura para atender esse volume que demanda esse trabalho. E é muito mais bonito fazer dessa forma do que depois você não apresentar laudo. Porque no caso dela, eu só aceitei. Mas então, por que antes de instaurar a perícia já não foi lá e
declinou. Olha, ainda dá tempo, não comecei a perícia ainda, devolvo os honorários, né, caso já tenham sido pagos, mas eu não tenho condições de fazer. E ela não precisa nem explicar por quê, gente, porque a gente tem, no próximo artigo ali demonstrando, inclusive, que pode ser de fórum íntimo esse declínio. Você não precisa explicar exatamente o motivo. Você pode dizer que está declinando, que está, né, se excusando, mas que você é por fórum íntimo. Você não precisa, de fato, esclarecer, né? Por exemplo, não tem estrutura. Tem gente que tem medo de falar que não tem estrutura, porque daí eu não vou ser nomeada depois em novos processos, porque eu não tenho estrutura. Não necessariamente, não tem estrutura para aquele caso. Mas muitos pensam assim, tá? Ou por volume de trabalho, não, vão achar que eu tenho muito e não vão mais me nomear. Gente, é melhor você falar a verdade, ou então coloca que é fórum íntimo, mas o importante é declinar diante da não obediência dos critérios necessários. Quanto ao aceite da nomeação? Depois de feito dessa análise, né? Analisei, eu tenho tempo, eu vou conseguir atender o prazo, entendo, sou especializado nesse objeto, eu tenho tempo para me especializar nele, tenho mentoria que me ajude nisso, tenho estrutura para manter, aí eu não faço uma escusa e nenhuma declaração de impedimento ou de suspeição, eu faço o aceite da nomeação. Aí o aceite é uma proposta, aceite com proposta de honorários, onde você vai apresentar, então, que aceita conforme aquele despacho de nomeação e já vai informar o objeto da perícia, né, como será desenvolvida essa perícia e o custo, né, ou a precificação para esse valor. Aqui a norma, é bem importante isso, ela traz como um dos requisitos o currículo, como comprovação de especialização. Poucos fazem a juntada do currículo junto com a proposta, tá? Isso está previsto no artigo 465 CPC, gente, é lei, né? Então tem que apresentar. Porque eu não tenho nada, não tenho pós, não fiz curso, estou começando agora. Cara, coloca o que tem. Mas não coloca. Tem problema. Até porque esse requisito 3 aqui, contatos profissionais, se dá muito através desse currículo, que lá vai todos os seus contatos, e-mail, telefone, CPF, porque o Caju te localiza por CPF, o Caju não te localiza por nome, você tem que entender isso. Põe o CPF, bem grande, CPF. E você atende de cara o 2 e o 3, né? Então, é muito importante a apresentação do currículo. Também tem previsão de juntar a regulamentação junto ao órgão de classe, né? Demonstrar a certidão que você está regular perante o órgão de classe. Muitos juízes pedem e, quando não pede, as partes podem pedir. O perito não mostrou, não apresentou a sua regularidade, né? CNPC, regularidade junto porque não basta ter um CNPC. Você tem que cumprir anualmente as suas 40 horas de educação continuada para você se manter lá. E eu só estou regular se eu mantive. Então, o CNPC também, certidão de CNPC para isso, né? Que é o cadastro de peritos contábeis. Aqui fala com relação aos assistentes técnicos. Os assistentes técnicos são de confiança das partes e não são sujeitos a impedimentos. Tudo isso que nós falamos sobre impedimento e suspeição... Só se aplica ao perito nomeado. Ao perito judicial. O nomeado. O perito assistente técnico, que está trabalhando para as partes, ele também tem que seguir um código de ética, né? Porque não adianta ele inventar, que já aconteceu muito com a gente isso, né? Inventar uma metodologia, né? Alterou tudo que tinha de estabelecido como método para favorecer a parte em que ele representa, e daí querendo ficar brigando com o perito na instauração, brigando com o perito em manifestação, querendo que ceda em relação a isso. Aí vem a coragem de novo. Tenham coragem de se impor. Não aceitem porque, eu estou iniciando, eu não sei agora se eu que estou fazendo certo. Não, gente. Confirma as suas fundamentações e bate de frente em relação a manter, a reiterar a forma como foi apresentado. E também encerrou, tudo bem ratificar. Não tem problema em ratificar. Não tem problema. Gente, todo mundo erra. Pode ser um erro material, uma digitação que foi feita errada e te levou a um resultado com erro. E um dos assistentes verificaram isso. Tem muito perito que não gosta de ratificar. Não tem problema com isso também. Retifiquem, né? Busquem onde está, demonstrem que foi um erro material ou qualquer outra questão e apresentem um novo cenário com base no que está correto.
né? Então, não veja um problema nisso. É muito mais honrado para o perito uma retificação do que uma discussão de meses, até mais de ano, que o juiz tem que ficar olhando para aquilo, não é técnico para saber quem está falando a verdade, e acaba ainda sendo substituído por outro perito para poder finalizar um processo que podia ter sido definido ali nos 90 dias. E o pior é que depois esse outro perito pode confirmar que você estava realmente errado. Então é melhor resolver tudo no começo, muito ter a humildade ali de retificar melhor. seu laudo. Muito melhor. Aqui no parágrafo 2º aí também fala da questão do acesso ao acompanhamento das diligências dos exames. Tem essa conversa importante entre assistentes técnicos e o perito judicial, que os assistentes têm que ter acesso total ao trabalho pericial que está sendo feito a qualquer momento. É uma obrigação praticamente do perito nomeado atender os assistentes técnicos, né? Na prática, isso é muito difícil, realizar esse acesso total. Porque se você está em elaboração de um trabalho, se você está montando as peças do trabalho, como que você vai prestar conta para eles se nem você ainda tem o resultado, porque você está montando o quebra-cabeça daquele trabalho? Então, é muito difícil também atender isso, principalmente com assistentes técnicos novatos, porque o assistente técnico que é perito judicial e que atua bastante tempo, ele sabe que isso é impossível. O que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato e falar assim, antes de juntar o laudo, você poderia me passar para eu analisar e trocar uma ideia se for necessário? Né? Fazer uma verificação antes contigo, se eu não concordo em alguma coisa, se você achar que está tudo bem, você altera, senão você entrega e impugna nos autos. Isso é muito comum acontecer. Mas quando o perito é novato, ele quer fazer o quê? Não, eu quero ir aí no seu escritório, sentar do seu lado e fazer o trabalho. Gente, isso não funciona assim. Não é assim. Tá? Mas muitos pedem. Entendi. Inclusive a instauração da perícia, que é só uma prerrogativa legal de abertura dos trabalhos, que podem participar, eles vêm participar e falam, por onde que a gente vai começar? Né? Então, isso é bem difícil para lidar com os assistentes. Você falou da instauração da perícia, e tem aí justamente o artigo 474, que fala sobre esse início do trabalho pericial. Deixa eu comentar aqui mais uma situação que nós vimos aqui na nossa Câmara de Ética aqui do CRC, em que o perito deixou de cumprir essa etapa, deixou de informar às partes o local que ele faria, data e local em que ele faria a perícia. Foi feita a perícia, tudo normalmente. A parte que saiu perdedora, com o objetivo de prolongar o processo, alegou que o perito não tinha cumprido, pediu o cancelamento da perícia e o juiz teve que anular a perícia mesmo. Está prevista a anulação. O laudo pericial estava corretamente feito, porém ele deixou de cumprir. Por conta disso, o juiz, além de anular a perícia, denunciou ele aqui ao CRC e fundamentado nesse artigo, ele acabou sendo autuado aqui também. Então, olha a gravidade de deixar de cumprir uma etapa simples, que é apenas uma... O CRC autuou esse perito. E ele foi, você sabe se ele foi substituído no processo ou ele fez novamente a prova? Foi substituído. Porque... O juiz destituiu e nomeou nova perícia por ele ter descumprido esse artigo 474. Isso é muito importante ser trazido, principalmente para peritos inseguros, que faz o seguinte, junta hoje a manifestação, falando que amanhã de manhã ele vai começar a perícia. Nós tivemos um caso como assistentes técnicos no TJ São Paulo, que o perito fez exatamente isso. Ele até demonstrou grande parcialidade ao fazer isso. Ele não agendou com antecedência, ele juntou hoje à tarde uma manifestação nos autos, informando que amanhã de manhã, 8 horas da manhã, seria a instauração da perícia. Como que nós sabíamos disso? Ninguém foi intimado, não dá tempo de intimar. A gente até o cartório vê que você juntou uma manifestação lá para intimar. Nós temos como praxe 30 dias antes da intimação, da instauração, fazer a juntada de agendamento. Então, a gente faz uma manifestação, né, junta nos autos informando dia, hora e local e colocando à disposição das partes, caso queiram solicitar o link por determinado e-mail, pelo menos 5 dias antes da instauração. Inclusive, eu saindo daqui agora, eu vou para um. O que acontece? Quem faz isso 5 dias, que aqui fala pelo menos 5 dias, não dá tempo do cartório intimar as partes. Se o advogado não for intimado, o assistente técnico também não vai ficar sabendo disso.
Então, nós só descobrimos isso porque a parte que a gente representava, que era o herdeiro, ele está se formando em direito. Então, ele fica acompanhando aquele processo dele todo dia. Quando ele viu isso, ele mandou pra gente. A gente fez o quê? Ligou pro perito, e conversamos com ele. Olha, a gente vai ter que pedir anulação, né? Você não pode, pelo menos pro outro dia, porque a gente vai ter que retomar o processo. Fazia 2 anos que eu não mexia no processo. Né? Eu preciso retomar o processo, a gente precisa ir para aí, se for o caso. Eu estou em Londrina, no Paraná, não estou em São Paulo. E preciso conversar com os advogados sobre isso, que eu acho que eles nem foram intimados ainda. Não, porque vai ser assim mesmo. Eu falei, tá, mas o CPC prevê isso, a norma técnica. Não, porque... E é um contador, tá? Não, porque eu vou fazer assim mesmo. Se você quiser isso aqui, discuta lá, reclame lá, eu vou continuar. Depois a gente montou a manifestação. Nós, assistentes, peritos, montamos uma manifestação. Mandamos para o advogado, juntou a nossa manifestação. Muito bem fundamentada, em todos os critérios. O juiz, na hora, mas no dia, acho que o advogado deve ter pedido, né, para concluir naquele dia, e já mandou remarcar sob pena de substituição. Aí mudou a conversa. Essa é a diferença de estar bem fundamentado. O juiz viu que está bem fundamentado, de imediato ele já acata, né? E seria anulada, com certeza seria anulada. E era um trabalho, gente, do inventário imenso, né? Que tinha mais de 100 quesitos num trabalho desse. Então, você coloca o seu trabalho... Você está querendo trabalhar 2, 3 vezes quando você tem esse tipo de atitude. Então, tem que ser estratégico, inteligente, de fato, seguir norma, para o seu trabalho também ficar mais leve, né? Tá certo. Entrando aí no laudo pericial, o CPC também prevê aí alguns itens que deve ter aí no laudo pericial. Sim. Como o objeto da perícia, que é aquilo... O objeto da perícia ele é essencial para não se perder o foco, né, Adriana? Exatamente, é um limitador, até onde o perito está indo. O objeto vou dar um exemplo simples de bancária, que é o que todo mundo atua praticamente, né? Tem lá juntado nos autos, extratos de 3 contas correntes de 5 contratos, por exemplo. Esses documentos estão lá. No entanto, o pedido da inicial daquela parte prevê uma conta corrente e 2 contratos. O juiz, quando defere a perícia, ele vai com base no pedido. Então, por que você vai analisar os outros contratos? O banco vai em cima de você com razão. Não era objeto. Ou, não foi em nenhum momento na manifestação foi discutida, na manifestação das partes, foi discutido esses outros contratos, falando que tinha que entrar ou não no objeto da perícia. Então, tem que ter essa análise bem restrita do objeto. E ele pede essa exposição, né? A exposição é a forma como o perito está enxergando esse objeto, como ele está interpretando esse objeto. Porque daí, se ele coloca, depende da interpretação que ele coloca ali, todo mundo já sabe que ele não entendeu o objeto. O juiz vai saber, as partes vão saber. Então, é muito importante essa análise mesmo, assim, detalhada, né, do objeto, sem preguiça, que é uma coisa que a gente não pode ter na profissão de perito, é preguiça de ler analiticamente. Não é aquela leitura só estou lendo. Não, analítica. É a terceira leitura, né, mais importante da previsão dos métodos de leitura. A analítica e capacidade de interpretar. Porque você não tem que interpretar só termo técnico contábil. Não, você tem que interpretar termos jurídicos. E muitas vezes pegar o CPC e trazer para te ajudar a delimitar o objeto. O CPC até te ajuda nisso, né? Esse artigo também fala da questão do método utilizado. Tá aí uma parte que eu já vi vários laudos de outros peritos que acabam pulando essa parte do método, porque o juiz não vai ler isso, os advogados não vão ler isso, só que tem que ter esse item do método. Isso entrou na alteração do CPC de 2015 por esse nível de importância, né? Como que o juiz sabe que o método que você utilizou é o correto, se ele nem sabe que método que você utilizou, para ele poder tirar informações sobre isso? Tem previsão, né, que o juiz, ao sentenciar, ele tem que, até tem um artigo próximo sobre isso, que ele tem que se basear no laudo pericial, mas principalmente no método utilizado por aquele perito, se é um método aceito pela comunidade técnica,
né? Tem esse respeito da comunidade técnica. E não um método que uma pessoa da comunidade acha certo e você também está acompanhando ele. Não, tem que ser pela maioria. Com isso, a gente dá nome aos métodos, ou você, quando não tem um método, você, né, demonstra de forma detalhada como foi realizado o trabalho, obedecendo o quê? Que isso também pode ser utilizado pelo magistrado. Hoje, o magistrado não consegue sentenciar sem olhar para isso. Então, é um erro o perito que não demonstra. Linguagem simples e coerência lógica nos laudos, né? Muito importante. Nós temos muitos peritos, eu digo assim, a primeira geração, talvez, de peritos, né, que vinham de de muito estudo jurídico na época, que eles tinham que se formar meio que primeiro no jurídico, para depois ir para a perícia, para conseguir... Não tínhamos tanta acessibilidade de informações sobre perícia à época. Então, eles têm, sim, um vocabulário bem jurídico, né? Que até se confunde com a advocacia mesmo. Assim, termos que nem os advogados mais estão utilizando, né? Que é em latim. Então, eu, Adriana, acho desnecessário, tá? Eu acho que tem que usar linguagem simples e, mesmo assim, sendo simples, você pode demonstrar ali numa nota de rodapé que aquilo ali quer dizer tecnicamente fluxo de caixa, isso quer dizer passivo, isso quer dizer ativo, para o técnico entender também o que você está falando, mas tem que ser de forma bem simplificada, porque quem vai ler não é técnico, é o juiz e os advogados. Então, você tem que ser muito claro quanto a isso. E essa coerência lógica, a metodologia ajuda muito nisso, porque na metodologia você tem que demonstrar o passo a passo do trabalho que você fez. E esse passo a passo te dá a coerência, principalmente para quem está lendo, consegue entender a organização que você teve em relação àquele trabalho. Né? Isso eu acho bem importante. E essa questão da vedação, né, do ultrapassar os limites da sua designação. Tem muito perito que ultrapassa. Né? O pedido do objeto é uma situação, na hora da prova técnica, ele encontrou diversas outras situações que o advogado que protocolou a inicial, né, do requerente, não teve um assistente técnico que fizesse um levantamento prévio demonstrando que ele tinha muito mais a pedir do que de fato foi pedido. E não é você, como perito judicial, que vai entregar isso no laudo, porque daí você está fugindo, né, daquilo que estava disposto como objeto. Então, assim, encontrou muito mais que poderia ser pedido, que beneficiaria muito essa parte, não é problema seu. Você tem que se limitar àquilo que é objeto. E usar todos os meios necessários aí, ouvindo testemunhas, buscando informações, tudo que for necessário. Inclusive, o que fazer quando você, olhando o processo, viu que faltou alguma coisa? Qual que é o procedimento correto? Solicitação de documentos ou de informações no próprio processo. Eu já faço isso muitas vezes na minha proposta de honorários. Eu já verifico que tem... Junto com a proposta, já coloca... Eu já faço. O objeto é esse, tem esses documentos nos autos e, para concluir o trabalho, eu preciso desses. Daí ainda cito o artigo. Tá? Com base no artigo, solicita-se os seguintes documentos. E, principalmente, esses meios necessários, o que a comunidade de peritos também não tem olhado é para a tecnologia, para a inteligência artificial. Tem muita coisa que a gente poderia explorar, ninguém está explorando, eu não conversei com ninguém que está... Não assistência técnica, tá? Os assistentes técnicos estão mais evoluídos que os peritos judiciais. Os peritos judiciais ainda têm essa coisa muito do artesanal e tem que ser mantido na parte analítica, o artesanal. Mas no processamento de dados de grandes volumes, busquem tecnologia. Busquem. É possível. É possível. Adriano, nós falamos aí sobre diversos artigos aí do CPC, só que também existem algumas implicações penais, né? Então vamos recorrer um pouquinho ao Código Penal para ver em que o Código Penal pode ser aplicado aí ao perito contador. Sim. O artigo 342 do Código Penal, ele traz a penalidade para práticas ilícitas, né? Que podem ser... através de peritos contadores, eu acho que toda a classe profissional em relação à afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade. O calar a verdade é muito importante a gente trazer aqui.
Porque tem muito quesito que o perito não quer responder e ele prejudica. Ou se ele está parcial de alguma forma, ele não quer comprometer aquela parte em que ele já está um pouco parcial, ele prejudica, não responde ou responde aleatoriamente qualquer outra coisa. É o calar. Né? Eu estou me calando diante de um fato que eu analisei. Existe o fato. Aí vem um assistente técnico e fala, mas você não viu que aqui nesse documento tinha exatamente do que se tratava esse quesito? Então eu me neguei ou me calei perante a verdade. Isso também implica prática ilícita, que a pena é reclusão de 2 anos a 4 anos e multa, né? O código, o artigo... Próximo artigo. O mesmo artigo ainda. O parágrafo 1º diz que as penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime praticado mediante suborno. Se houver, né, comprovação em que houve pagamento, recurso financeiro ou algum privilégio, né, que houve um suborno, mesmo que não foi em recurso financeiro direto, mas algum privilégio para esse perito, isso também desencadeia uma prática ilícita com uma pena muito maior, inclusive, né? E é muito importante trazer o parágrafo 2º, que fala que o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo, o agente, o perito, se retrata, retifica aquela informação que ele trouxe, que é aquilo que a gente estava falando no início. Então, retifiquem o que for necessário. Por quê? Se você se retificar, a gente fala, perito tem que ter seguro de responsabilidade civil. Tem que ter, gente. A gente trabalha com processos milionários. Então, se a gente não se atentar a isso, um erro material pode acontecer. Só que talvez você não tenha capacidade naquele momento de reconhecer seu erro material. De fazer uma nova análise e ver se de fato você não tinha que retificar. Aí você vai ser penalizado. Né? Então, retifiquem, sabe? Verificou que houve um erro, pede desculpa, segue um novo cenário, demonstrando de fato como deveria ser o resultado, né, sem aquele erro. Você trouxe até uma situação real aí, né? Esse caso, essa jurisprudência, ela é de 2016, também do TJ do Espírito Santo, esse. Ele traz o seguinte, o perito deve comprovar sua especialidade na matéria em que irá opinar. Nesse caso aqui, o perito foi penalizado porque ele trouxe para o processo ou para o cadastro de peritos desse tribunal informação de uma especialização que ele não tinha. Ou seja, ele trouxe uma informação falsa. Diante da nomeação, acho que com o andar dos trabalhos, foi verificado que ele não tinha aquela especialização. Né? E, no entanto, no seu cadastro dizia que ele tinha. Então, esse caso de penalidade foi simplesmente... O que muitos peritos fazem hoje, dizendo que é especialista em todas as matérias, é quase impossível um escritório de perícia ser especializado em todos os objetos possíveis de perícia da área contábil e financeira. É quase impossível. E ele fala que ele é especialista em tudo. Tomem cuidado. Temos penalidade já prevista, inclusive, por jurisprudência. Principalmente no início de carreira, não adianta querer abraçar o mundo, né? É bom especializar. Com o passar do tempo, se vê que encaixa outras áreas da perícia. Sim. Nós tivemos no episódio 2 e 3 aqui do nosso Start Perícia a apresentação de algumas áreas possíveis, do leque de oportunidades que existe dentro da área de perícia. Mas tem que começar por um determinado caminho. Tem que ser compatível com a estrutura que você detém. Inclusive, eu comecei como perícia contadora, muito mais perícia financeira do que contábil. Transitei bem pela contábil, gosto muito da perícia contábil. E hoje a gente atua fortíssimo na administração judicial, que é recuperação judicial e falência. Perícias, vocês não têm ideia quanta perícia tem nas varas especializadas de recuperação judicial e falência. Só que daí você tem que ter um conhecimento específico da lei de recuperação judicial e falência para atender aquilo, até porque os prazos mudam. Né? Então, assim, é um diferencial, mas foi acontecendo com o tempo essa transição, essa especialização. Agora eu tive contato com isso, foquei naquilo, mas quantos anos eu estudei isso daí para conseguir pegar os processos de recuperação para trabalhar? Não foi 1 ou 2 anos, né? Nós passamos, então, pelo CPC, né, o Código de Processo Civil, passamos rapidamente aí pelo Código Penal, que são leis que valem para todos os brasileiros, independente da profissão
que exercem do que fazem. Sim. Mas agora eu queria entrar um pouco também, passar aqui pelas normas brasileiras de contabilidade, que são específicas do contador. São normas expedidas aí pelo Conselho Federal de Contabilidade, são várias para diversas áreas dentro da contabilidade, mas nós temos 3 aí que são específicas do perito contador, né, Adriana? Temos a NBCTP 01 que trata da perícia contábil, né? A organização, como tem que ser realizada a perícia contábil. Vamos falar um pouquinho sobre ela aqui? Temos inclusive, gente, essas normas, a gente nem precisa se aprofundar muito, depois recomendo que leiam essas normas na íntegra. Elas são bem mais simples de ler do que as leis, Sim. né? A linguagem das normas porque elas são, na verdade, um compilado do CPC. Exato. Né? Elas foram criadas após o CPC, justamente por normativa do CPC exigindo cadastro nos tribunais de peritos de cada classe. E daí, com isso, o Conselho Federal teve que também mostrar as suas normas brasileiras de contabilidade aplicadas à perícia e ao profissional perito. Então, isso aqui que a gente vai falar, basicamente já falamos no Código do Processo Civil, e leiam na íntegra que ela é bem detalhada mesmo no manuseio do trabalho na prática ali diariamente. Ela é feita por contadores para contadores. Para contadores. Então a linguagem é muito mais natural para a gente do que as legislações vistas anteriormente aqui. Sim. A norma da perícia, né, que é da perícia contábil, o conceito dela é o conjunto de procedimentos técnicos científicos que são utilizados, né, para levar um resultado para decisão do juiz e convencimento das partes, né? Também tem isso. Deixa eu comentar um negócio aqui, Adriana, que esse item 2-5 aí do conceito, eu sempre coloco exatamente essa frase aqui, fazendo referência à norma, eu sempre coloco no final de um pedido de esclarecimento. Porque o pedido de esclarecimento, normalmente, é uma das partes dizendo que não entendeu o que você fez ou que achou que você fez alguma coisa errada. Você vai lá e esclarece, dá o teu contraponto, mas, por fim, você deixa bem claro que a perícia são esses procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória, que é o juiz. O convencimento principal é do juiz. A instância decisória. Daí, e finalizo da seguinte forma. Portanto, se o juiz achar que deve ser alterado alguma coisa no laudo, ele será prontamente retificado, como a gente já conversou aqui, né? Sim. Essa é uma parte importante da norma. Né? Muito bom isso que você está utilizando. Vou passar a utilizar também, viu? Não fazemos isso ainda nos nossos esclarecimentos, mas já vou adotar. Obrigado por compartilhar. Vamos falar da NBCPP. Só voltando aqui um pouquinho, a anterior era a TP. Agora temos também a PP01 com um pouquinho diferente. Aí fala do perito. Essa se aplica ao profissional perito e não ao desenvolvimento da perícia, do laudo pericial. Porque a primeira é o desenvolvimento da perícia com execução de elaboração de laudo pericial. A APP é o profissional perito, é o código de ética do perito aqui, ó. Diretrizes inerentes à atuação do contador na condição de perito, porque perito não é profissão, tá, gente? Profissão é contador. Exatamente. Nós estamos na condição de perito ou atuando como perito. Nessa questão de detentor de conhecimento técnico, então ela traz muito isso, né? O quanto é importante estar no CNPC, que é o Cadastro Nacional de Peritos, justamente para o atendimento da norma em relação a alcançar esse desenvolvimento profissional de forma estável, sempre. Não é só, em um ano eu faço, eu fico 3 anos sem fazer nenhuma atualização, nenhum curso, né? Então, é muito importante essa norma no que traz como que o perito tem que exercer a sua atividade, considerando tanto o desenvolvimento profissional, de especializações, tanto quanto o código de ética. Aqui na NBCPP 01 tem um item que eu acho importante a gente resgatar aqui, porque nós falamos sobre isso já hoje. Sim. Que é a questão dos termos ofensivos, Sim. que infelizmente acontece hora ou outra de um advogado ser ofensivo para com o perito. Né? E a norma já traz a forma correta de agir nessa situação, né? Nós já sofremos muito com isso, com aquela parte que geralmente não está sendo beneficiada pelo resultado do laudo, e ele, sem argumentos, ele ataca a perícia, ataca o perito nomeado. Isso é muito padrão acontecer. Mas algumas vezes é de uma falta de educação, de uma falta de ética profissional sem tamanho. Eu nunca comuniquei, porque eu sempre sigo aquilo que aquele juiz falou, não tumultua o processo. Sim. Então eu olhava para aquilo, via como um ato de desespero
e seguia com os atos da perícia normalmente. No entanto, se você não conseguir olhar para isso dessa forma, se sentir ofendido de fato, tem que comunicar ao juízo. Aí temos essa possibilidade de outras medidas de ordem administrativa, civil e criminal, que é o que nós falamos também em relação àquele artigo anterior do Código Penal. Até você, Anselmo, acho que tem até mais cases que eu em relação a comunicado ao CRC. Às vezes a ofensa não vem do advogado, vem do assistente técnico, que é também um profissional contador. Quando acontece essa situação de um profissional contador ofender a outro profissional, que o ofendido tem todo o direito de fazer aí uma denúncia, comunicar o fato aqui ao CRC, e o CRC vai analisar a situação para ver se feriu a ética profissional. Tá. Quando o contador ele é ofendido por um advogado ou qualquer outra parte do processo, o CRC não tem nenhum procedimento de intervenção nisso? Não. Aí, tá bom. Porque o ofensor aí, a pessoa poderia fazer talvez uma representação à OAB, sim, né, mas com relação a... Aí já fica tá bom. A instância deles. Só se for entre contadores. Tá ótimo. Temos também a INBC PP02, que fala do exame de qualificação técnica, que é pré-requisito aí para obter aí o CNPC. Essa norma estabelece a obrigatoriedade de... Obrigatoriedade não, né? Ela prevê, ela traz a previsão do Código Civil, do Código do Processo Civil, que os conselhos criarão os seus cadastros de profissionais habilitados. E como habilitar, saber se esse profissional está habilitado ou não. Né? Então, trouxe essa questão da educação continuada. Se existe a educação continuada, no nosso caso, 40 horas ano, né, mínimo 40 horas ano dessa atividade, com certeza esse contador está atuando na perícia, porque vejam bem, não é qualquer atualização, é atualização em cursos, né, em conteúdos ligados à perícia, seja extrajudicial, judicial, tudo que tenha um vínculo ali que sobressaia também com ponto de perícia. Não é qualquer curso que você fará que terá, de fato, a pontuação. Existe uma comissão aqui no CRC que avalia os cursos, todas as atividades e verificam se pode ser pontuado e qual a pontuação que pode ser concedida para esse... Excelente, excelente. E daí temos a aprovação nessa prova de qualificação técnica, que gera o CNPC, né, que é o seu número junto ao registro. Nós temos hoje, agora, a última prova que teve em 2024, os registrados saíram com o número 8.000. Quase 8.000, 7.000 e alguma coisa, quase 8. Então, a gente já sabe que temos a nível de Brasil, né, contadores registrados no CNPC de mais ou menos 8.000 contadores. Então, eu sou da época do 2000. Então, para você ver que em tão pouco tempo, como os contadores, de fato, os profissionais estão olhando para isso como uma necessidade. A gente gostaria que o judiciário também olhasse para isso na hora de nomear, como um diferencial, porque esse perito, ele se dedicou muito mais à profissão, se dedicou muito mais à sua atualização, ele está muito mais preparado para atender o juízo, né, do que um perito que mal tem seu CRC. Mas é uma tendência, né? Hoje tem vários juízes já que... Adriana, caminhando para o final da nossa conversa aqui, a gente gosta sempre de terminar com essa pergunta que é de todo o interesse da nossa audiência aí, que é: qual o primeiro passo aí, por onde a pessoa deveria começar, na sua opinião, para atuar na perícia contábil? Olha, a primeira situação é você descobrir uma especialização de fato. Eu quero começar na financeira, eu quero começar já na contábil, eu quero começar na bancária, né, que mais afunilado ainda da financeira. Se especialize, estude muito aquilo. Segundo, prospecção, né? Então, você tem que prospectar, você tem que se aproximar da comunidade jurídica, né? Dos advogados, para você atuar como AT, para saberem o que você faz, saberem o quão atualizado você está em relação a tudo que envolve aquele objeto de perícia. Ainda mais se você está se especializando em tributária, visitem advogados tributários, né? Tenha esse rol ao redor.
Também visitem os juízes. Hoje os juízes estão trabalhando, depois pós-pandemia, muito home office, muito online, mas existe a possibilidade, eles têm dias da semana que eles estão no gabinete. Então se informe quais são esses dias, peça para conversar 1 minutinho. Gente, não precisa... 1 minuto você se apresenta para o juiz. Não estendam. Ele não tem tempo também para ficar ouvindo todo mundo. Nem precisa sentar na cadeira dele. Tá? Você tem 1 minuto. Dá o seu currículo impresso para ele, explica rapidamente qual que é o seu objetivo, qual que é a sua especialização e deixa. Entendeu? 1 hora você vai ser lembrado. Então tem que ter, sim, essa noção do que é, o que a perícia exige de você. Porque achar que vai entrar e não vai precisar ler muito, não vai precisar estudar muito, não vai precisar testar muitos métodos, é uma ilusão. E por isso nós estamos com esse grave problema de profissionais que adentraram na perícia, foram nomeados, né, não passaram de fato de especuladores ali do mercado e são substituídos, e a gente tem que pegar esses trabalhos, esmiuçar muitas vezes sem honorário, porque a pessoa já até saiu do mercado. Então, chega a ser um problema de ética mesmo, tá? Para esse conceito. Então, se você estiver disposto a tudo isso, porque é recurso financeiro, mas é recurso tempo também, que você tem que ter disponível para realmente acessar isso de forma profissional, né? Essa coisa de, é uma renda extra só. Pode ser por um período, mas a vida inteira não vai ser uma renda extra, porque no meio do caminho você vai se perder. Isso a gente vê acontecendo com vários. Esse material que a gente conversou hoje aqui vai ser disponibilizado na parte da nossa Comissão de Peritos Contadores no site do CRC Paraná, e ali tem os links para acessar o conteúdo completo dessa legislação. Sim. Aqui nós passamos de forma muito superficial, no que é essencial para quem está iniciando na perícia contábil. É bem extenso esse estudo, né? Estudo que demanda horas. E, inclusive, no CPC a gente já até indicou quais são os principais artigos que devem ser considerados pelos peritos. Adriana, muito obrigado pela sua participação. Foi muito esclarecedor. Foi muito bom conversar sobre legislação de uma forma tão leve, trazendo tantos exemplos práticos aqui para a nossa área. Tá bom, muito obrigada. Obrigada ao CRC também pelo convite. Com isso, nós encerramos esse episódio do Start Perícia e encerramos aqui também o projeto Start Perícia, que começou lá no episódio 1, falando dos conceitos da perícia contábil. Nos episódios 2 e 3, nós apresentamos 2 áreas muito importantes para a atuação do perito contador. No episódio 2, a perícia civil, e no episódio 3, a perícia trabalhista. E finalizamos aqui conversando sobre a legislação que é importante aí para o perito contador. Agradecemos muito sua participação. Até a próxima. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga esse conselho.